Cá estamos novamente e cada vez mais fica claro que de falta de emoção o torcedor do Barcelona não morre nessa temporada. Suco de entretenimento, hein? Mais uma vitória, mais uma vez especialmente no primeiro tempo, com erros defensivos. Entretanto, vitória que é extremamente importante neste caminho de La Liga na 12ª rodada, porque com o tropeço do Real Madrid era ganhar ou ganhar, e não era simples assim ganhar em Balaídos, o campo do Celta de Vigo, numa noite chuvosa, com o estádio lotado. É um estádio que tem sido traiçoeiro para o Barcelona ao longo dos últimos anos, mas o Barça conseguiu vencer, né? Confirmar o seu favoritismo, mesmo o Celta vindo de uma sequência importante de vitórias, um 4-2 em que a gente pode destacar especialmente o senhor chamado Robert Lewandowski. Eu quero começar o vídeo por aí. Cara, eu vejo muitas críticas ao Lewandowski nesse início de temporada, ou no final da temporada passada, mas mais agora, de que ele já está ultrapassado, que o Barcelona não pode contar com ele, que o Ferran tem que ser o titular. Eu vejo muito isso. Não é da maioria da torcida, eu acho que a maioria ainda tem um carinho muito grande e um reconhecimento pelo que o Lewandowski pode entregar, mas existe uma onda de falar que o Lewandowski, enfim, já deu o caldo que tinha que dar. Entretanto, nesse tipo de jogo, e aí é mérito do Flick também, porque eu acho que não é para todo jogo, mas nesse especialmente, onde você não vai ter espaço para que o seu centroavante corra atrás da linha defensiva, porque a linha defensiva vai estar muito baixa, né? Um bloco muito baixo, o Celta se defendeu buscando a transição a todo momento, mas com uma linha de 5 que horas se tornava de 6, porque o volante baixava, né? O Borja Iglesias, que era o centroavante, jogando perto da área, inclusive, né? Num 5-4-1. Nesse tipo de jogo é importante você ter um cara lá dentro que vai desbloquear a partida. Numa bola qualquer que vai ser lançada, ele vai ganhar na disputa corpo a corpo com o zagueiro e vai conseguir fazer a diferença, né? Ou numa bola aérea, ou numa bola alçada, ou, obviamente, se movimentando para gerar alguns espaços, né? E eu acho que nesse tipo de jogo nessa partida fica evidente que o Lewandowski tem uma relevância ainda muito importante com a camisa do Barcelona, né? E se ele tiver fisicamente bem, para mim tem que ser o titular. Para mim tem que ser o titular, porque ele tem experiência, porque ele tem faro de gol e porque ele combina muito bem com o Lamine, ele combina muito bem com o Rafinha, quando o Rafinha voltar, enfim, os três se conhecem muito bem. Eu fiz essa pergunta para ele, né? Se ele estava sentindo falta do trio no jogo contra o Clube Bruges antes da partida, e ele falou que sim, que os três se conhecem muito bem, e por isso que deu tão certo na temporada passada, em que ele marcou mais de 40 gols. E ele foi fundamental nesse jogo. Um jogo traiçoeiro, difícil, e ele fez um hat-trick importante. Primeiro de pênalti, o segundo numa belíssima bola do Rashford, gol de centroavante, caindo por trás do zagueiro, né, nas costas do zagueiro para complementar. E o terceiro, mais um gol de centroavante aí, com toda a sua capacidade na bola aérea, de cabeça, deslocando o goleirão. 3 gols, mais um hat-trick, 108 gols com a camisa do Barcelona. Ele tem mais gols que o Neymar, né? O Neymar tem 105 gols. Ele tem, acho que são 4 ou 5 hat-tricks em La Liga. E já chega a artilharia da La Liga pelo Barcelona, né? Não artilharia geral, mas é o artilheiro do Barcelona. Tem 7 gols em 12 partidas, mesmo tendo aquele problema muscular no início da temporada, mesmo tendo essa recaída do problema muscular, volta a ser titular e corresponde, né? Ah, Quesada, é para renovar, não é para renovar? Você acha que ele fica? Você acha que ele vai embora? Aí já é um papo para o segundo momento da temporada, né, onde a performance vai ditar o que o Barcelona vai fazer, até por conta do cascalho, né? Até por conta do alto salário do Lewandowski. Mas hoje é uma peça fundamental pro Hans Flick. Vamos falar um pouquinho do que foi o jogo? Cara, primeiro tempo, um museu de grandes novidades, né? O Barcelona, mesmo jogando contra uma linha defensiva baixa, tem a capacidade ofensiva para conseguir fazer os gols, mas ao mesmo tempo sofre na linha alta, na transição, nas coisas desorganizadas, nas coisas descoordenadas. E o Celta, como qualquer outra equipe, poderia ser o 15 de Piracicaba, já entendeu como o Barcelona joga
E é só você ficar de olho no movimento tanto da primeira linha de ataque do Celta quanto na segunda linha de ataque, que às vezes os caras vão e posicionam dois, ou o Borja Iglesias ou mais um, para fingir que os caras estão em impedimento, e quem ataca o espaço é o meia, né? Quem ataca o espaço nas costas da defesa é o meia. E aí, muitas vezes saindo em condição, o Barcelona ainda conseguiu deixar o Celta em alguns impedimentos, né? Mas os problemas ainda não estão resolvidos. Apesar que no segundo tempo foi um pouquinho melhor, nesse sentido, porque o Barcelona controlou um pouquinho mais as emoções, teve mais posse, controlou as ações, desacelerou o jogo um pouco, sabendo que também tinha a vitória embaixo do braço. Mas fica aquela sensação, especialmente pelos números, de que o Barcelona precisa se reorganizar defensivamente se quer competir ao mais alto nível do futebol europeu, porque realmente é muito difícil a gente toda semana ficar aqui falando, né? Eu falei outro dia enxugando gelo, hoje eu estou falando Museu de Grandes Novidades. Aqui em Portugal eles têm uma expressão que é vira o disco e toca o mesmo. É muito difícil porque é o mesmo problema. É o mesmo problema, os laterais muito subidos no terreno. O De Jong hoje não estava muito bem na parte defensiva, acabou sendo expulso no final, já vamos falar disso, mas de qualquer maneira é o mesmo problema, né? E o Szczęsny, ele não, talvez pela idade, talvez pela característica, ele também não tem a capacidade de tempo de reação muito rápido para dar cobertura à defesa, né? Não é uma característica dele, não tem velocidade para isso, e isso acaba também complicando ainda mais, né? Mas o Barcelona faz 1-0 com o Lewandowski, que estava muito bem no jogo. No lance do gol de empate, o Rashford perde uma chance cara a cara, não poderia ter perdido. Se faz ali o segundo gol, não sai o gol de empate do Celta, mas no lance acaba saindo o contra-ataque e o gol de empate, né? Depois o Barcelona faz mais uma boa jogada, boa combinação do Baldé com o Rashford. Aliás, isso é uma parada interessante. O Lamine Yamal, que hoje até fez um gol, mas não foi uma partida primorosa dele, está muito perseguido. E os adversários já entenderam que muitas vezes o plano do Barcelona é bola no Lamine Yamal que ele vai resolver. Então hoje, pode ver, pelo menos dobra de marcação e fechando muito o espaço do bate, né, do Lamine, né? Quando ele corta para dentro e bate como estilo Robin, né, que ele tem essa característica. Então, assim, o Lamine bem vigiado, você precisa circular a bola com mais velocidade no meio, algo que o Barcelona não fez no primeiro tempo, para que ela chegue mais com velocidade do outro lado e que os espaços estejam lá, né? E aí uma dobradinha entre Baldé e Rashford é uma dobradinha de valor. O Baldé é praticamente um meio atacante, né? Um ponta pelo lado esquerdo, e o Rashford é inteligente. O segundo gol do Barça sai exatamente nessa dobradinha. O Rashford consegue achar o Lewandowski, que se movimenta muito bem, como eu falei, e faz o segundo gol. No gol de empate, né? No gol de empate do Borja Iglesias, que aliás é um belo gol, chute de fora da área, mas mais uma vez linha alta. O Frank de Jong dando a posição para o ponta, ou seja, o Frank de Jong hoje defensivamente fazendo um jogo muito ruim. E depois ele não está na marcação do Borja Iglesias na entrada da área, está marcando ninguém lá dentro. São 3 jogadores do Barcelona contra 1 dentro da área e o Borja Iglesias fora sozinho. Então, assim, mal defendido pelo Barça, o gol de empate. E depois sai o terceiro gol do Lamine, numa bela jogada pela esquerda novamente, combinação Baldé-Rashford, bola na área, e aí sim o Lamine surge como um elemento surpresa dentro da área, finaliza de primeira, de direita, para fazer o 3-2, né? E o 4-2 é no segundo tempo a cabeçada com mais um passe, né? Mais uma assistência do Rashford, 2 assistências no jogo, fez um partidaço o Rashford novamente. Talvez falte a ele aquilo que o Rafinha entrega para o Barça, que é a questão da recomposição defensiva. Ele não é um jogador com as características do Rafinha na pressão. O Lamine hoje correu bastante para tentar ajudar na pressão também, mas também não tem essas características, então faz falta por isso o Rafinha e faz falta o Pedri para esconder a bola melhor no meio campo para que o time controle mais e dite o tempo. Mas, de uma certa forma, tem que se aprender a jogar sem esses caras. Foi o que a gente falou na semana passada, né? O De Jong acabou sendo expulso no final do jogo. Caçador não entrou, né? Sentiu ali um problema na panturrilha, se eu não estou enganado, e agora vai desfalcar o time, e com o De Jong sendo expulso com o segundo cartão amarelo, não pode contar com o Gavi, não pode contar com o Pedro, não pode contar com o Caçador, não pode contar com o De Jong.
para o meio-campo para o próximo jogo. Preocupante a situação do Barcelona, o Pedro ainda não volta, tá? Para quem tiver essa dúvida, vai ter que inventar ali uma recomposição do meio-campo, talvez com o Marc Bernal, talvez com o próprio Dro Fernandes, enfim. Algo o Hans Flick vai ter que tirar da cartola para tentar compensar um pouquinho esse problema que está tendo no departamento médico e agora com a expulsão do Frank de Jong. Mas, gente, ó, vitória importante no sentido de classificação, tá? Como eu falei, o Barcelona consegue vencer um jogo difícil e diminui com o empate do Real Madrid a vantagem no Campeonato Espanhol. Agora 31 pontos contra 28, são 3 pontos de diferença. Era um jogo em que o Barça precisava vencer ou vencer e mesmo com os seus problemas, venceu. Tamo junto.